Olá, paz do Senhor Jesus Cristo, seja exaltado o nome do nosso Deus. Glórias a Deus por esse dia, mais um dia de vida na sua presença. Glórias a Deus. E vamos ouvir a palavra de Deus, nos fortalecer, para que a nossa caminhada aqui nessa terra seja mais firme. Glórias a Deus. Que possamos cumprir o nosso papel, de servos do Senhor. Glórias a Deus. E nesse momento, louvado seja Deus, eu vou ministrar, o Espírito Santo me deu uma mensagem, é um salmo que é tão conhecido, mas vai falar, vai nos ensinar profundamente. Mais uma vez, a Bíblia é profundidade de riquezas, nunca se esgota. É o salmo de número 1, glórias a Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então, esse salmo ele mostra o contraste da atitude do justo e da atitude do ímpio. Ele mostra também a diferença entre o que teme a Deus e o que não teme a Deus. Nós vamos ver aos olhos de Deus como são observados os que servem a Ele e os ímpios. Nós precisamos saber disso, porque a visão do mundo é completamente diferente. Mas nós temos que ficar com o que Deus fala, porque é perfeito. Glórias a Deus. O título aqui, que tem na Bíblia Sagrada, é A Felicidade dos Justos e o Castigo dos Ímpios. Glórias a Jesus. Antes de eu começar propriamente a ministrar esta palavra, eu gostaria de falar, quando eu estava meditando, o Espírito Santo me lembrava muito, porque nós temos que deixar as coisas claras para que as pessoas que estão dentro das igrejas, nós que estamos pregando, não passemos uma imagem de que todo mundo que está dentro da igreja é santo e perfeito e quem está fora é ímpio. Não é isto, não, de forma alguma. Muitas pessoas estão dentro da igreja de Deus e são ímpias, são malignas, não servem a Deus, porque decidiram não servir, não querem, mas estão ali, como joio, no meio do trigo. E quem vai fazer essa separação é o próprio Deus, através dos seus anjos. E, paralelo a isto, nós vemos que muitas pessoas não se renderam ainda a Jesus, por um motivo ou pelo outro. Mas muitas pessoas dessas aí não são ímpias. Incrível, né? São pessoas que têm um bom caráter, um bom coração, são quebrantadas, temem até a Deus. Incrível. Mas ainda o momento vai chegar para elas se renderem ao Senhor e aceitarem Jesus como Salvador, como único e suficiente Salvador. Então, é muito importante que a gente esclareça isto, porque infelizmente muitas pessoas, elas, naquela emoção da pregação, elas generalizam que todas as pessoas que estão na igreja são boas, são isso, são aquilo, botam lá em cima. E quem está no mundo é pecador, é ímpio, é isso e aquilo. Mas a Bíblia diz que verdadeiramente tem crentes com obras de ímpios. São pessoas que elas não são bem vistas aos olhos de Deus, porque estão contaminando a igreja de Deus, estão escandalizando e muita coisa. Isso aí é algo que nós estamos vendo sem precisar procurar.
É fácil. Estamos vendo com nossos olhos físicos. Fisicamente, pessoalmente, estamos vendo também através das notícias. Cada dia tem mais escândalos, mais coisas horríveis acontecendo. Sempre, você sabe que quando uma pessoa que está dentro da igreja e que ela comete maldade, comete coisas horríveis, que é uma pessoa quanto mais nisto, você sabe que, principalmente a mídia, ela fala da igreja, fala dos crentes, entendeu? E o nome do Senhor fica escandalizado. Por isso o perigo. Então, eu louvo a Deus por todas as pessoas, é verdade, que não estão dentro da igreja ainda, meu Deus. Mas eu creio em nome de Jesus, que muitas irão se render aos pés do Senhor. Irão servir a este Deus através do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Jesus. Então, quando eu estiver ministrando e falar sobre as pessoas ímpias, não se esqueça, dentro das igrejas, há este grupo aqui, em grande quantidade. Infelizmente é verdade. Mas o Senhor vai ter o momento da limpeza. Eu não tenho dúvida disto. Porque Deus não se deixa escarnecer. Glórias a Jesus Cristo. Então, vamos ler aqui o Salmo de número 1. O primeiro versículo. Glórias a Jesus Cristo. Do versículo de 1 ao 3, fala especificamente dos justos. E o restante fala mais dos ímpios. Vamos ver, porque você sabe que, diante do mundo, os ímpios são vistos como pessoas influentes, fortes, inteligentes, estão sempre em destaque, pessoas poderosas. Isso aí é algo que é fácil da gente perceber. Mas aos olhos de Deus, são pessoas que estão destinadas ao julgamento eterno. Pessoas que são frágeis e desprezíveis aos olhos de Deus. Olha que diferença. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aqui diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Louvado seja Deus. Então, o que são, em primeiro lugar? Vamos ver aqui. O que é alguém que é bem-aventurado? É uma pessoa muito feliz, porque tem um relacionamento com Deus. Tem a presença de Deus na sua vida. É incrível. Apesar de tantas lutas, aflições, dores, sofrimentos, a pessoa que serve a Deus, que é verdade, ela é feliz. Muito feliz, meu Deus. Glórias a Deus. Porque é algo que não é, sabe, uma coisa de emoção. É uma coisa profunda, é uma coisa eterna. É uma coisa de segurança, de confiança, de verdade. Por isso que, por mais que passemos lutas neste mundo, não podemos nos esquecer que somos bem-aventurados por causa da presença de Deus nas nossas vidas, por causa da salvação eterna. Glórias a Deus. Então, louvado seja Deus. A Bíblia diz aqui: não anda segundo o conselho dos ímpios. Louvado seja Deus. Ímpios são aquelas pessoas envolvidas com mal, perversas, cruéis,
malignas, são as pessoas ímpias, altamente perigosas. E não adianta a gente florear as coisas, porque só vai haver prejuízo. A verdade, o que a Bíblia diz, é a verdade. A Bíblia é a verdade. Então a Bíblia diz, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, esse andar aqui é uma associação casual e passageira. Olhe só como a Bíblia, a porta é estreita. E não adianta, nós temos, que pregar a verdade. Literalmente a verdade. Então a Bíblia diz, nem se detém no caminho dos pecadores, ou seja, são as pessoas que quebram a lei de Deus e não sentem nada. São os transgressores. Está entendendo? Elas é como se estivessem já cauterizadas. Elas estão confortáveis como elas estão agindo. Infelizmente, louvado seja Deus. Então, verdadeiramente, essas práticas são habituais, são normais, naturais. E aqui, esse deter, nem se detém no caminho dos pecadores, já é uma comunhão contínua. Entendeu? Não é algo eventual. É uma comunhão contínua com pessoas que cometem pecado porque querem cometer. Voluntariamente. Não é um acidente de percurso. Mas aqui tem também, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quem são os escarnecedores? São aqueles que zombam das coisas de Deus, ridicularizam, eles debocham, eles fazem das coisas de Deus o seu entretenimento. Já pensou um servo do Senhor se assentar? O que é se assentar? É estar à vontade no meio deles, estar bem. Já parou para pensar? Alguém que serve a Deus, se assentar com pessoas assim, conforme a Bíblia diz, meu Deus. Pessoas arrogantes. Os escarnecedores são arrogantes. Eles desfazem do Senhor. Eles têm aquele espírito da chocarrice. Imagine, você está num lugar, uma mesa, ou então em qualquer outro ambiente, com pessoas, as pessoas falando, debochando, zombando da lei de Deus, contando piadas para denegrir as coisas sagradas. E a pessoa está ali com aquelas pessoas. Já parou para pensar o que Deus sente com isso? É grave. Por isso que a Bíblia diz, bem-aventurado o varão, bem-aventurado, ou seja, se ele tem vínculo com Deus, verdadeiro, ele é bem-aventurado, ele é muito feliz. O varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não anda. Então, está ligado uma coisa a outra. Para nós sermos bem-aventurados, termos uma aliança com Deus, a verdade é esta. Nós não podemos andar segundo o conselho dos ímpios, nem nos determos no caminho dos pecadores, nem nos assentarmos na roda dos escarnecedores. O que isso quer dizer? O que você entende por isto? Nós vamos desagradar muitas pessoas. A verdade é esta. Mas, se nós estivermos agradando a Deus, estamos seguros. Estamos bem. O importante é agradar a Deus.
Se você agrada a Deus, você vai agradar todos quantos o amam. Lindo isso demais. Glórias a Deus. Então, louvado seja o nome santo do Senhor, verdadeiramente são comportamentos progressivos. Primeiro começou com andar, depois se deter, depois se assentar. Ações que vão aumentando o nível de comprometimento com aquele grupo. E Deus, eu gosto muito, porque eu fico assim, glorificando a Deus, porque Ele deixou tudo escrito. E usa os seus vasos para esmiuçar, digamos assim, um pouco o que Ele quer falar pelo seu Espírito Santo. Glórias a Jesus Cristo. Então, nós não podemos estar nesse grupo aqui, nesses 3 grupos. Não podemos, de forma alguma. Porque, né, Jesus Cristo, Ele não nos enganou. Ele disse tudo. Eu acho lindo que Deus, ele não floreou as coisas. Ele falou que poucos seriam salvos, que apertado é o caminho que leva à salvação eterna, que poucos conseguirão entrar. Ele disse que nós temos que renunciar a nós mesmos. Que coisa linda. Então, aí cabe a nós. Nós vamos decidir o que queremos. Coisa linda demais, né? A Bíblia Sagrada diz assim, olha que coisa linda. Antes, tem o seu prazer, o seu deleite, o seu agrado na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. O que é meditar? Nós sabemos que a lei de Deus é a palavra de Deus. Glórias a Deus. O que é meditar? É você ler com calma, pensar, refletir. Você estudar a Bíblia com concentração. Você já percebeu que muitas vezes, né, quando alguém está estudando a Bíblia, orando, vem outros pensamentos. Quando acontece isso, a pessoa não está meditando. Porque a meditação na Bíblia é algo mais profundo. Você vai além da letra, entendeu? E glorificado seja o nome santo do Senhor. É muito bom, sabe o que? Quando a gente lê a Bíblia e medita, a gente formar um cenário. Quando você lê uma história na Bíblia, você estiver meditando naquela história, comendo aquela palavra, comece a formar um cenário daquela, né, daquilo ali que está acontecendo, que está escrito. Aí você vai conseguir entrar naquele cenário, estar ali dentro também. Aí vai ser mais difícil de você se desconcentrar. Porque você sabe que quando nós buscamos as coisas espirituais, sempre vão acontecer muitas coisas para nos distrair, nos dispersar. É incrível. Já percebeu? Quer ver outra coisa? Quando você está em jejum, quantas coisas são oferecidas, quantas coisas até apetitosas, coisas que são gostosas demais. Já parou para pensar? É isto. É o mundo espiritual em ação contra nossas vidas. Não é uma coisa bobinha. É uma coisa espiritual, planejada. Por isso que nós temos que tudo que fizermos, você está orando, se concentre.
no Senhor, se concentre, faça tudo. Se você estiver muito cansado, muito cansada, você pode fazer oração de menos tempo, porque Deus, Ele entende, Ele não, o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Ele não quer que você está exausto, está, meu Deus, naqueles dias que está moído do cansaço do dia, que você se ajoelhe ali para passar, digamos, 1 hora de relógio, porque você não vai aguentar passar. Aí você divide o tempo. Você lê um pouco a Bíblia e ora mais rápido. Mas essa oração, se for de 10, 15 minutos, ela tem que ser oração, você concentrado no que você está conversando com Deus. Não podem ser palavras só decoradas, palavras rotineiras, que aquelas mesmas coisas de sempre. Como se fosse algo mecânico. Glórias a Jesus Cristo. Então, louvado seja Deus. Antes, tenha o seu prazer na lei do Senhor. Glórias a Deus. É muito bom. Já pensou se não tivéssemos a Bíblia, o que seria das nossas vidas? Meu Deus. Eu fico às vezes pensando, meu Deus, já pensou? Alguém que serve ao Senhor, ama o Senhor eternamente, e para um lugar deserto, sei lá, e não ter a Bíblia na mão. Meu Deus, o que seria da nossa vida sem a palavra de Deus? Quando é incrível que a palavra ela se cumpre, ela é viva, a palavra de Deus. Muitas pessoas têm a Bíblia, e a Bíblia fica fechada o tempo todo ali. Mesmo ela fechada ali, ela tem poder, a palavra de Deus. Uma vez, a Bíblia Sagrada me salvou até de eu morrer. Incrível. Os assaltantes chegaram, eu estava no carro, a Bíblia estava em cima ali, né, depois do volante, aquela parte de cima, que eu não sei direito o nome, não sei se é capuz, sei lá, aquele em cima. Antigamente eu deixava a Bíblia ali, mas parei de deixar, porque quando dá um freio, às vezes a Bíblia caía. Eu deixo sempre na cadeira. Ou no banco, cadeira. Aí o que aconteceu? Um deles saltou do outro carro no qual eles estavam e veio. Primeiro ele encostou o carro junto de mim. Nunca esqueço, um carro grande, azul marinho. E ele estava no carona do outro carro, ele. Começou a me olhar. Era um jovenzinho. E eu pensei, na hora, você está tão inocente que você nem imagina o que é. Eu pensei que queria pedir uma informação. Aí, mas quando eu olhei para a pessoa, quando eu olhei para os olhos, eu me arrepiei, eu disse, meu Deus, me cobre com teu sangue, Jesus. Aí ele saltou do carro. Não, desculpe, ele não saltou do carro, ele falou assim, olha, está vindo gente aí, um grupo de pessoas conversando. Você não vai dizer nada, que se você disser, eu estouro os seus miolos. Bem assim ele falou. Aí ele mandou o outro rapaz que estava atrás saltar e ir do meu lado, porque ele disse que ia para o banco para fazer saque no caixa eletrônico. Foi naquela época que estava muita gente sendo assaltada assim, e passava em banco, que a pessoa falava assim, sequestro relâmpago até o nome. Pois é, quando o rapaz saltou do carro de trás e foi para entrar pela porta do carona do carro onde eu estava, esse rapaz perguntou a mim, o outro que estava no carro sentado, eu acho que ele era o líder. Ele disse assim a mim, tem arma aí nesse carro? Eu disse, não. Aí tinha a Bíblia. Eu peguei a Bíblia fechada e disse, a arma que eu tenho é a Bíblia. Eu tenho essa arma aqui. Eu sou
Eu sou pregadora do Evangelho. Eu faço a obra de Deus. Aí ele falou bem assim para mim. Foi tremendo isso. A senhora é crente? Eu disse, sou, para a glória de Deus. Ele falou, aí ele mandou o rapaz que já estava já na porta para entrar, mandou o cara voltar. Volta, rapaz. Aí o cara entrou no carro deles. Aí eu vi que ali Deus estava me dando um grande livramento. Aí eu tinha R$60, assim, que alguém tinha me pagado. Aí eu estava ali naquele lugarzinho do meio do carro. Aí eu peguei, dei a ele e disse... Aí ele falou bem assim para mim, quando eu disse que eu era crente. Ele disse, não quero nada da senhora. Aí eu peguei os R$60 e disse, eu só tenho esse dinheiro aqui. Ele falou, não, eu não quero nada da senhora. Nada. Foi lindo demais esse dia, meu Deus. Ele disse, era mais ou menos 10 horas da noite. Ele falou assim para mim, vá em paz e não fique na rua esse horário, porque é perigoso. E ele foi embora. Aí incrível, eu não poderia deixar de contar o que eu vou contar agora. Pode crer, no Espírito Santo, quando eu olhei, porque ele estava no carona e tinha um rapaz dirigindo, claro. E eu fiquei muito agradecida a ele, a esse rapaz que estava no carona, que estava guiando tudo ali, era o líder. Eu agradeci a ele, eu disse, muito obrigada, Jesus Cristo te abençoe. Quando eu olhei para o motorista, o jovem estava chorando. Eu creio que ele já foi crente, ou a mãe, ou alguém é crente, que ele ali estava tocado pelo Espírito Santo, porque estava no volante. Então, a Bíblia fechada, ela é a palavra de Deus, ela não é um livro qualquer, não. Nunca diga isso. Tem crentes que dizem isso, né? A Bíblia fechada é um livro qualquer. Mentira isso, nunca diga isso. A Bíblia fechada, ela é a palavra de Deus. Ela nos livra da morte. Pois é, glórias a Deus. É esta palavra, diante da qual nos dobramos e adoramos eternamente. Olhe só, pois será, olhe bem, aquele crente, aquele servo de Deus, que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Como é meditar de dia e de noite? Por favor, a gente tem que alargar as tendas. Deus não quer que você fique com a Bíblia. Por exemplo, outra coisa, você está no trabalho, você pega a sua Bíblia, bota ali e vai ler. Não, Deus não quer isso. Deus colocou você no trabalho para você trabalhar. É verdade, tem gente que escandaliza o Evangelho no trabalho. Leva a Bíblia, bota a Bíblia na mesa e sempre vai lendo. Está errado. Está entendendo? Há um tempo determinado para tudo. Se você estiver na hora do almoço, pois é, tudo bem, livre. Mas durante o trabalho, a pessoa pegar a Bíblia para ler, está erradíssimo. Por quê? Porque você está sendo pago para trabalhar. O seu testemunho ali vai chamar a atenção de muita gente. A luz que está em você vai atrair as pessoas. Não precisa você pegar a Bíblia na hora do trabalho. Você pode pegar na hora do almoço, por favor, para você não dizer, pelo amor de Deus. Está entendendo? Louvado seja Deus. Então, meditar de dia e de noite. De dia e de noite. Você está ligado na palavra de Deus. Sempre. Glórias a Jesus. Que a palavra de Deus, ela sempre seja a sua vida. O seu respirar. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará.
Então, quando uma árvore é plantada junto a ribeiros de águas, ela está sempre viçosa e sempre florescendo. Então, aqui na Bíblia ainda diz aqui, ó, a qual dá seu fruto na estação própria. Tá entendendo? Na estação própria. No tempo de Deus, no tempo certo. Não são frutos verdes, são maduros. No tempo certo são dados. Glórias a Deus. Por isso que quanto mais você vai conhecendo o Senhor, mais você vai adquirindo paciência. Não é fácil, não, porque a paciência vem da tribulação. A tribulação é que produz a paciência. Não é fácil, mas para a gente dar fruto na estação própria, temos que ter paciência. Mas se você for bem-aventurado aqui, estiver firme com Deus, você vai chegar lá. Não tenho dúvida. E cujas folhas não caem. Meu Deus. Ou seja, e tudo quanto fizer prosperará. Quando as folhas não caem, é um símbolo de prosperidade isso aqui. Por favor. E tudo quanto fizer prosperará, porque é uma árvore frutífera. Então, os antigos hebreus, eles não definiam, né, sucesso, prosperidade pelo aspecto financeiro. Sabe como é que eles viam? Pelo aspecto da boa reputação, bom caráter, moral e o respeito na sociedade. Mas, infelizmente, hoje, quando a pessoa fala de prosperidade, na mesma hora já vem a palavra dinheiro, bens, riquezas. Nós somos prósperos, sabe quando? Quando não nos falta nada, que Deus supre nossas necessidades. Ele sempre supre. Apesar de ficarmos preocupados, muitas vezes até só Deus sabe como cada um fica, mas Ele chega no momento certo para, meu Deus, nos socorrer, nos ajudar, sempre. Deus nunca vai nos deixar mendigar o pão, nunca vai nos desamparar, jamais. Glórias a Jesus Cristo. Vamos ler agora. Agora falou do justo, não é isso? O justo, que é o justo, que é bem-aventurado. Pois é. Agora vamos falar sobre o outro grupo que age completamente diferente do justo. Eu estou pregando a Bíblia Sagrada, não estou dizendo nenhuma opinião minha. A opinião do homem, geralmente, sem respaldo bíblico, não vale nada. É bom quando nós falamos a palavra de Deus, porque ela se cumpre, ela tem autoridade sobre tudo e todos. Não são assim os ímpios, né? Os ímpios, você sabe que são pessoas perversas, envolvidas com o mal, pessoas cruéis, pessoas malignas. Por favor, ímpio não é aquela pessoa que muitas vezes está ali na casa do Senhor, meu Deus, e teve um acidente, aconteceu, cometeu alguma coisa errada e pecou, mas se arrependeu, se voltou para Deus, confessou e deixou. Não, essa pessoa não é ímpia, não. Essa pessoa, ela houve uma fraqueza, mas ela já se levantou. Ímpia é a pessoa perversa, a pessoa má, ruim. Mas são como a moinha que o vento espalha. Moinha é palha. É frágil a palha, é sem valor. Os ímpios são assim. São frágeis, sem valor.
Você sabe que palha é uma planta morta e seca. Para que serve a palha? Jesus fala isso em Mateus 3,12. Diz assim: sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Então, para que serve a palha? Para ser queimada. No tempo da debulha, né, o que é que os segadores faziam ali? As pessoas que plantavam e colhiam, eles jogavam do alto do monte o trigo e a palha, bem alto, numa altura grande. O trigo ficava na terra, mas a palha o vento levava. Por isso que a Bíblia diz aqui: mas são como a moinha, a palha que o vento leva. Então, a Bíblia diz aqui: pelo que os ímpios, essas pessoas, que muitas delas estão dentro das igrejas e fora também, claro, mas dentro das igrejas tem muita gente ímpia, perversa, cruel, diabólica. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, ou seja, não serão aprovados no julgamento de Deus. Cairão por terra eternamente. Nem os pecadores na congregação dos justos. Meu Jesus Cristo de Nazaré, louvado seja o nome santo do Senhor, meu Deus. Então, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Está entendendo? Porque Deus é um Deus que Ele sabe separar. Você sabe que Deus tem feito, vai fazer a limpeza, está fazendo e vai fazer a limpeza muito grande para separar os pecadores da congregação dos justos. E na eternidade, esses pecadores estarão também separados da congregação dos justos. O que espera por eles é a condenação eterna, porque entenda, não é Deus que está querendo isto, é o homem que escolheu isto. Deus nos deu livre-arbítrio. Então a pessoa usa o livre-arbítrio para se destruir a si própria. Fazer o quê? O coração dela pende para o mal, pende para ir contra Deus. O que é que nós podemos fazer? Nós oramos, jejuamos, clamamos, suplicamos, rogamos a Deus, choramos, mas no final das contas é o coração do homem que vai determinar o seu futuro eterno. Porque quanto mais a gente ora por alguém, mais as barreiras espirituais vão sendo derrubadas. Aí a Bíblia diz que o quê? Os olhos, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a glória de Cristo, não é isso? Então nós vamos orar para os olhos do entendimento das pessoas que não conhecem a Jesus serem abertos. As escamas vão cair para eles poderem, com o entendimento mesmo, escolherem. Porque o inimigo mantém muita gente cativa. Por quê? Pessoas que fazem a vontade dele. Fazem as obras que ele é o mentor. Infelizmente, ele consegue manipular muitos corações que estão dispostos a fazer a vontade dele. Infelizmente, é verdade. Então, nós não podemos fazer mais do que lutar espiritualmente por essas pessoas. Porque está no querer delas. A decisão tem que partir delas. Elas são livres para isto. Glórias a Jesus Cristo de Nazaré. Então, a Bíblia diz aqui
Porque o Senhor, eu amo essa frase aqui, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porque o Senhor, ele é onisciente. O Senhor, quando Deus olha para, digamos, uma multidão de crentes, cristãos, digamos assim, Deus sabe ali quem é salvo e quem não é, porque Deus conhece o caminho dos justos. Ele conhece a profundidade de cada um, até o pensamento. Ele conhece a intenção do coração, ele conhece os passos de cada uma pessoa desse mundo, das 6 bilhões e tantas pessoas. Você está entendendo? Porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Então, nós que somos servos de Deus, passamos aflições, sofrimentos nesse mundo demais, meu Deus. É muita coisa, mas Deus está no controle das nossas vidas. Ele nos guarda, nos protege, dirige nossos passos, nos sustenta de pé para que não caiamos. Porque a Bíblia diz, porque o Senhor conhece o caminho dos justos. A nossa vida está debaixo do comando de Deus. Ele nos guia, ele nos protege, nos guarda, nos livra dos males desse mundo diabólico. O nosso Deus Todo-Poderoso. Glórias a Jesus. Porque a Bíblia diz, porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Ele conhece o seu assentar e o seu deitar. O seu levantar, ele conhece o seu sair, o seu entrar, ele conhece tudo. Antes que você fale, ele já sabe o que está dentro de você, o que você vai falar. Glórias a Jesus. Estamos servindo a este Deus Todo-Poderoso. Glórias a Deus. Mas o caminho dos ímpios perecerá. Olha que coisa tremenda aqui. Então, a alegria, o glamour, o sucesso, tudo mais dos ímpios, tudo isso aí, na verdade, é falso e também passageiro. Mas a Bíblia diz, o caminho dos ímpios perecerá. O que quer dizer? O caminho dos ímpios terminará em ruína, em sofrimento eterno. A Bíblia diz, em Ezequiel 7, versículo 13, a parte E do versículo: ninguém fica de pé na sua própria iniquidade. Não adianta. Deus sabe parar essas pessoas malignas. Deus sabe. Glórias a Deus. Glórias a Deus que servimos a um Deus que é justo, que é santo. Glórias a Deus. É um Deus que ele é Pai, ele é protetor, ele é amigo, presente, evidente, permanente nas nossas vidas. Então, é bom que a gente saiba a diferença entre o justo e o ímpio, para não... Porque nas pregações as pessoas gostam de botar todo mundo no balaio. Não pode, de forma alguma. Porque o justo, ele não é justo porque ele é bonzinho, não. Porque ele é justificado pelo Senhor Jesus. Ele estava condenado, mas Jesus o justificou. E ele aceitou a justificação. Ele disse, eu quero, Senhor, eu quero, me justifique. E o Senhor pegou, assinou a absolvição. O justo não é porque ele é bonzinho, não, perfeitinho, não. É porque Jesus o justificou. Ele aceitou a salvação eterna e serve a Jesus continuamente, permanentemente. Ele decidiu seguir esse caminho. O justo. Glórias a Jesus Cristo. E o Senhor, ele faz a obra dependendo do homem.
Tudo vai depender do homem. Glórias a Jesus. Louvado seja Deus. Então Deus, Ele cuida de cada um de nós. Ele toma conta da gente. Ele nos livra de tanta coisa tanta coisa planejada contra nós. O Senhor chega antes. Vale a pena ser justo. Vale. É muito sofrimento. Mas a Bíblia diz, né, que a colheita das lágrimas é a alegria. Aleluia. Você planta lágrimas, você vai colher alegria, meu Deus. Que venham muitas alegrias para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Esta é a mensagem. Que Jesus Cristo te guarde, que Jesus Cristo te cubra com a sua proteção, permanentemente. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.